Fechada então a nossa convocação, eu vou abrir espaço agora para mais um aspirante a craque, não do futebol, mas um apaixonado pelas máquinas, o nosso prata da casa Leonardo Maringlo, que testou o Porsche Taycan Turbo Cross Turismo, um carro com características off-road 100% elétrico e que ocupa um lugar de destaque entre as poucas peruas que ainda restam no mercado automotivo. Uou! Porsche Taycan na versão turbo. Isso daqui é um canhão elétrico que percorre um longo caminho e que dá pra gente curtir de monte. Bora dar uma olhada. O Taycan, então, aqui, meu amigo, ele é um carro que nasceu 100% elétrico, ele foi concebido assim. Ele nunca teve uma versão a combustão. A gente tem a versão apenas do Taycan, que ela é sedã, e aqui a Cross Turismo, que foi concebida justamente para ser mais aventureira, para pegar uma estrada de terra, uma areia aí nas dunas, ser mais um pouquinho aí, digamos, off-road. Inclusive a gente vê que a entrada aqui na frente, né, o ângulo de entrada é muito bom. Ele é um carro que ele é baixo, então ele também é um carro super esportivo, digamos assim, só que com esse ar também aí de off-road. A gente vê também que ele é muito futurista. Pelas linhas principalmente, a gente pega aqui pelos faróis Matrix. Então a gente tem os faróis Matrix, essa ondulação aqui no capô, justamente para fazer a entrada de ar mais suave, já que o carro é elétrico e depende de aerodinâmica para economizar mais bateria. E tem uma curiosidade bem legal aqui, que vocês não haviam visto antes, é que os logos da Porsche, que são monocromáticos, indicam qual é a versão do carro. E no caso, a única versão do Taycan que usa o logo monocromático é a versão turbo. Isso agora, na verdade, de qualquer um dos carros da marca. Nesse caso aqui é o Taycan Turbo, então ele é monocromático, mas qualquer outra versão de uns anos para cá que indiquem que é o turbo, todos vêm agora aqui monocromático. Se a gente for agora um pouquinho aqui para a lateral, a gente consegue ver que ele é equipado com essas rodas aro 21, tanto na frente quanto atrás, só que o que pega aqui é o seguinte: a gente tem vários modelos de rodas do Taycan. Essa foi escolhida como opcional para esse modelo aqui, essa versão, né, na hora de configurar o carro, e a gente vê que ela é mais fechada, mais chapada, então a gente lembra de toda aquela história de carro elétrico depender de aerodinâmica, enquanto ele tiver menos arrasto, menos bateria ele consome. A gente pega um carro aí que ele tem, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, ó, para mostrar pra gente, ó, ele abriu. Ele tem carregador dos dois lados, então aqui a gente tem tanto a DC quanto a AC, então a gente tem do lado de lá só o carregamento comum de casa, né, que é o DC, e aqui desse lado a gente tem DC e AC. Então aqui acaba sendo a corrente contínua e a corrente alternada, e aqui então tem um carregamento rápido, e olha que ele consegue carregar bem rápido, viu? Abaixo dos 30 minutos a gente carrega 80% tranquilamente, dependendo aí do carregador que a gente encontrar, porque nem todos os carregadores aqui do Brasil comportam o que esse carro é capaz de produzir aí de energia e de absorver na hora de carregar no dia a dia. E o Taycan, ele mede quase 5 metros de comprimento e ele tem 2,90 de entre-eixos. Se a gente for ver, ele é bem espaçoso, é um carro bem comprido, na verdade, né? E é uma das poucas peruas que a gente ainda tem no Brasil. Eu vou dizer uma coisa, é a perua mais barata, se a gente for pegar a versão de entrada dele, que é abaixo de R$1 milhão, é a versão mais barata que a gente tem de perua que ainda resta no Brasil. Aqui no porta-malas, a gente tem um bom espaço, então a gente tem aqui uma capacidade de 405 litros, porém a gente tem um problema. A gente tem o step que fica aqui na parte de trás do porta-malas, isso faz com que a gente perca bastante espaço na hora de colocar uma mala ou fazer uma viagem. Aí aqui fica meio complicado, mas isso não vem só do Taycan. Se a gente pegar aí o Panamera e o Cayenne, seguem a mesma tendência, eles vêm com o step aqui na parte de trás também. Por quê? Porque a gente não tem espaço abaixo do porta-malas, porque esse carro é tração integral. Então ele tem um motor na dianteira e um na traseira, e carro elétrico, os motores são no eixo. Então isso acaba fazendo com que a gente tenha menos espaço no porta-malas do Taycan, porque nós já estamos carregando algo a mais, mas 405 litros é uma capacidade bem legal. Mas vamos lá para dentro, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês do cockpit e do interior aqui dessa nave. Olha, e por dentro realmente um dos carros mais luxuosos e confortáveis que eu já tive o prazer de dirigir. Vou começar falando para vocês aqui desse super painel. Nós temos 4 telas, não 2, e sim 4.
Então a gente tem aqui cluster, a multimídia, a gente tem também uma terceira tela que é uma extensão da multimídia para quem vai aqui de passageiro e que eu não consigo ver o que está sendo passado ali. Então ele tem aquela película igual de proteção de celular, que ele bloqueia a imagem para quem está do lado, justamente para eu não ficar me distraindo com aquela tela que está longe. E a quarta tela, aqui a climatização, né, que a gente tem todos os controles de climatização e uma extensão aqui dos botões para arrumar aqui o nosso teto de vidro, né, que é essa cortina diferenciada, que é do teto solar, que a gente tem aqui, né, o semi, o negrito, o mate, que é totalmente fechado, e o totalmente aberto. Eu acho bem legal essa tecnologia, bem diferente, eu fiquei bem surpreso, porque ele mantém uma certa luz, então uma claridade durante o dia, só que sem o sol afetar exatamente nada vindo aqui desse vidro de cima. É bem legal. E o que dizer aqui sobre a potência do Taycan Turbo Cross Turismo? Eu vou dizer o seguinte, pasmem todos, ele tem 884 cavalos e tem 90 kg de torque. Ele faz um 0 a 100 abaixo dos 3 segundos, então é precisamente 2,8 segundos, e ele tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km por hora. E isso a Porsche faz justamente para preservar a autonomia da bateria, porque com certeza esse carro passaria tranquilamente dos 250 km, porém drenaria a bateria de um jeito que não seria agradável. Então, para preservar justamente as baterias, ele tem essa limitação. Óbvio que se você estiver na estrada num declive, né, uma descidona, e tiver numa rodovia, digamos aí uma autobahn, uma Alemanha que te permita fazer esses 250 km por hora, você acaba passando um pouquinho por estar na descida, mas não que em linha reta o carro, né, conseguisse passar. E falando sobre isso da autonomia, esse carro aqui, declarado pelo Inmetro, ele tem um alcance de 415 km de autonomia. Isso se dá também não só pelo fator do tamanho da bateria, mas pela potência do carro. Por ele ser a versão turbo, né, a versão aí top de linha do Taycan, ele acaba tendo muita potência e acaba que ela drena rápido. E obviamente que se você ficar também pisando demais, você não vai fazer esses 415 km. Esse é o número do Inmetro, mas dependendo de como você andar e se o carro tiver carregado 100%, você até consegue passar um pouco dessa autonomia, mas é bom sempre se precaver e não ficar contando que você vai passar sobre isso. Quando eu peguei o carro estava com 399 km de autonomia. Ele também não estava batendo 100% ali de carga, estava uns 98, 99, mas e é isso também, se ele tivesse 100% ali da capacidade da bateria carregada, ele chegaria próximo do que o Inmetro calcula, que são uns 415 km. Não é nada mal, é bom para um carro elétrico, é só realmente se programar no dia a dia, mas principalmente para viagem, porque na cidade é bem mais fácil, normalmente a gente, né, quem tem um carro desse tem um carregador em casa, aí tá sanado o problema, só que na rua, né, no urbano, no dia a dia na cidade, a gente tem alguns carregadores rápidos que nem sempre estão disponíveis, já que os carros elétricos estão cada vez mais aí pelas ruas, então a gente tem que tomar cuidado, sempre ver se tem disponível e meio que se programar sim se você tiver com a bateria baixa, mas dentro da cidade vai ser muito difícil isso acontecer, justamente porque a gente tem um carregador em casa e a ideia é sempre que de noite em casa a gente coloque para carregar. Agora na estrada, você vai para uma praia, vai subir a serra, vai para o interior, programa onde você vai parar para carregar, porque provavelmente você vai precisar dessa bateria e às vezes no seu destino não tem carregador, né? Então você se planeja ali na estrada, talvez uma parada na ida, uma parada na volta, o tempo de você ir no banheiro e fazer um lanche e o carro já vai estar aí com pelo menos 80% de bateria. E detalhe, meu amigo, falando em carregador, né, essa dificuldade que a gente ainda tem no Brasil, a Porsche está com um projeto aqui no Brasil, né, com a GreenV, que é uma parceira, que eles estão colocando carregadores em pontos estratégicos pelo Brasil. Então, quando a gente fala de carregadores em pontos estratégicos, o que significa? A gente não precisa de um carregador a cada 100 km. A gente precisa minimamente de um carregador próximo do que a gente tem da autonomia de um carro. Então, vou dar um exemplo. O Taycan tem 415 km de autonomia. Então, por segurança, é bom que tenha um carregador a cada 300 km na estrada, porque daí você consegue sempre parar um pouco antes ali para carregar, você não chega no limite, mas você chega próximo já, né, dos 400 ali, ou do que seria isso. Então quando você vai fazer um projeto assim, você não precisa ficar pensando a cada 50 ou 100 km, você sempre pensa quase da autonomia total dos carros, né? Então a gente tem que pegar aí talvez um carro com menos autonomia, fazer em cima dele, ou
talvez aqui no caso da Porsche, uma média entre o carro que rode menos em questão de autonomia de carro elétrico e contando também com o que roda melhor da Porsche. Então tem aí sim uma base, né, sobre isso. E aí assim, vai ser um total de 3 etapas, toda essa instalação de carregadores da Porsche no Brasil, totalizando 66 carregadores. Pô, se a gente for pensar, 66 carregadores não é grande coisa, não são tantos carregadores. Só que se a gente for entrar naquela lógica de que eu falei, um a cada 300 km, e isso não vai ser tudo na mesma estrada, na mesma rodovia, vão ser nas principais rodovias, interligando os principais estados e principais cidades, né, que eu acho que é onde pega mais e é onde precisa realmente. E aí, o que vai acontecer? Nesses pontos estratégicos que a Porsche está fazendo em parceria, vão ter 2 carregadores, um exclusivo para donos Porsche e um para os demais carros. Então, se você chegar lá e tiver um carro ocupando a vaga de qualquer outra marca de carro elétrico, o da Porsche só vai poder estar ocupado com outro Porsche, não vai poder estar ocupado com qualquer outro carro, entendeu? Então isso é legal, porque você acaba dando uma vantagem para os clientes Porsche. Então eles sempre podem contar com esses carregadores, porque dificilmente vai ter algum Porsche ali estacionado, porque você fica ali uns 25 minutos, meia hora, você já tira, né? E você um outro carro Porsche pode parar, enquanto do lado ali, tanto Porsche, e aí sim abrange todas as outras marcas também, com serviço 24 horas ali de lanche, de banheiro, enfim, porque esse ponto específico não vai ser necessariamente em grandes restaurantes ou em grandes paradas na rodovia, às vezes vai ser realmente um ponto só da Porsche ali com a Green V e esse estabelecimento para você comer alguma coisa, beber alguma coisa ali, enquanto vai no banheiro e o carro chegue aos seus 80% de bateria, até porque ninguém vai esperar chegar a 100%, né? O carro faz essa segurança, ele dá esse tiro de 80% ali nos primeiros 30 minutos e para preservar a bateria, a segurança da bateria, ele recarrega, né? Carrega aqueles outros 20 restantes mais lentamente, igual é feito no celular, justamente para não prejudicar a bateria do carro. É uma boa sacada e já é o suficiente para você continuar a viagem. Mas assim, vamos falar do que realmente interessa? Vamos colocar esse carro para fazer um 0 a 100 e vamos ver se esses 2,8 são realmente verdadeiros pelo que a Porsche declara. Bora lá, vamos ver do que é capaz aqui o Taycan Cross Turbo. Quem não conhece, então aqui a gente tem os modos do carro de condução. Eu raramente boto qualquer carro da Porsche no Sport, mas nesse caso aqui eu vou colocar no Sport Plus. A suspensão já começa a se assentar, então ele abaixa, né, justamente para o centro de gravidade ficar mais baixo possível e não ter tanto arrasto. E a gente tem um botãozinho aqui, que é o Push to Pass. A gente ganha aqui 100% da potência do carro, que é 884 cavalos. É brutal. Então, a gente colocou aqui agora no Sport Plus, eu vou armar o Launch Control. E eu estou num trechinho, foi o único que eu encontrei no momento, que é uma leve subidinha. Então a gente ainda vai ter uma perda em relação, talvez, aí o que a Porsche fala. Vamos testar isso agora, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nossa! Olha, muito rápido. Eu peguei 150 em 5 segundos. Eu não consegui nem contar. Mas eu distracionei bastante, porque esse trecho que eu encontrei, não por ser uma leve subida, mas ele tinha um pouquinho de cascalho. Então eu distracionei bastante, eu saí um pouquinho de lado, ele demorou um pouquinho para corrigir, aí quando ele corrigiu ele soltou. Então ele não me entregou 100% ali na hora, mas é isso também, a gente não é qualquer trecho que dá pra gente encostar, fazer esse teste do 0 a 100, né? Não dá pra ficar parando assim a todo momento. Então quando a gente encontra uma brechinha, é onde a gente para e testa o 0 a 100, mas assim, é um soco no peito, é um soco idêntico ao 911, só que aqui a gente não precisa encher turbina, né? Que aqui é elétrico, então ele entrega pra gente o torque instantâneo assim que a gente dá a pé, e dá pé bem baixo. É o carro elétrico mais potente que eu já dirigi, né? A gente tem o Taycan Turbo GT, mas assim, ali é um carro realmente preparado para pista. Eu acho que ninguém em sã consciência colocaria aquele carro para andar na rua. Ele é homologado para andar na rua, mas não colocaria no dia a dia. Esse daqui sim, esse daqui é um carro do dia a dia, é um carro sim para andar na rua e na pista também. Então ele é uma junção
dos dois mundos. É muito legal, é muito bruto e é uma puta porrada. Então cada vez que a gente dá pé, o que a gente até se assusta, ou quem não tá acostumado também leva um susto, mas ó, é muito rápido. E quanto morre então o valor desse brinquedo? Nessa versão aqui que é a Turbo, começa em R$1.225.000 e passa facilmente de R$1.700.000, dependendo do que a gente colocar na hora de comprar o carro ali nas configurações e os opcionais. Esse então foi o Porsche Taycan Turbo Cross Turismo. Eu vou ficando por aqui que eu ainda tenho muita bateria para gastar. Tchau!